Brasil pelo WhatsApp 41 98504 5092. 98504 5092. Você pode também nos ver e ouvir pelo facebook.com/RicMaisPR. 7h02. Vamos aos principais destaques de hoje, dia 26 de julho de 2017. Ric Mais Notícias. Governo recorre da decisão que suspende o aumento dos combustíveis em todo o país. Juiz de Brasília suspendeu em decisão liminar o decreto que reajustou a alíquota do PIS/COFINS. Popularidade de Temer continua caindo. Pesquisa aponta que 94% dos brasileiros desaprovam o governo de Michel Temer. Vereador de Curitiba apresenta projeto de lei com conceito de escola sem partido. Conselho do Ministério Público Federal autoriza orçamento de 1,6 milhões para a Força-Tarefa da Lava Jato. O grupo também aprovou aumento para os procuradores de 16%, o que pode elevar o teto constitucional. Detran traça perfil do motorista paranaense e revela que a maior parte dos habilitados no estado tem mais de 55 anos e são imprudentes. E agora o destaque do esporte, Pietro de Lázari. No Coritiba, técnico Marcelo Oliveira pede reforços e mira Libertadores como objetivo principal. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Ric Mais Notícias. Ric Mais Notícias. Tempo. Tempo seco em Curitiba, o sol deve brilhar no dia de hoje, hein, Fran? Graças a Deus, né, Deni? Apesar desse tempo geladinho, agora temos 6 graus de temperatura aqui na capital paranaense. Sim, o sol aparece durante todo o dia entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. A máxima chega à casa dos 25 graus. Em Ponta Grossa, neste momento, 7 graus de temperatura, também com máxima de 25. Sol entre nuvens, sem chuva. Lá em Cascavel, temos 12 graus neste momento. O céu vai ficar azulzinho, com o sol brilhando lá no topo, sem chuva também, máxima de 26 graus. E em Foz do Iguaçu, 11 graus de temperatura neste momento, com máxima chegando aos 28 graus, daí lá bastante calor também, sol sem chuva. Ric Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Marcos Souza, e o aeroporto de Curitiba? Está aberto, funciona normalmente para pousos e decolagens. Os demais aeroportos aqui do estado, Londrina na região norte e Foz do Iguaçu na região oeste, também operam normalmente. Agora um giro pelos principais terminais do país. Guarulhos e Congonhas em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro estão abertos e operam normalmente. Já o Salgado Filho em Porto Alegre opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Ric Mais Notícias. 7h04, 7h04. E o dia de hoje começa com as repercussões da decisão do Poder Judiciário de suspender o aumento no preço da gasolina. O governo federal recorreu. Fran. É verdade, recorreu. A decisão é do juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília. Na semana passada, foi anunciado o reajuste de 41 centavos no preço da gasolina e de 21 centavos no preço do diesel. A gente informou aqui no Ric Mais Notícias, essa foi uma forma de reforçar o orçamento federal. A decisão é liminar, o que significa que é provisória, vale para todo o país e atendeu a uma ação popular. A argumentação é que elevar a tributação dos combustíveis via decreto é inconstitucional. A decisão só vale quando o governo for notificado. Porém, como a gente informou, o governo já recorreu. Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em entrevista a jornalistas, afirmou que o aumento de tributos está dentro da lei e disse: se a suspensão for mantida, outros impostos podem aumentar. Com o reajuste, o governo espera conseguir uma receita adicional de 10,4 bilhões de reais. Denian, é uma decisão liminar, será que ela vai ser mantida ou não? Não, vai cair. Ainda que o fundamento jurídico do juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, tenha consistência, não se manterá de pé quando a decisão for definitiva no âmbito dos tribunais, porque não está em jogo apenas um mero debate que envolve os temas do direito.
É importante que a gente que está agora já acordando, você está no seu carro pensando aí no tema da gasolina. Baixou, você viu que está mais barato, vai e abastece. Aproveita agora, porque essa decisão liminar vai cair. Ela não se manterá de pé, talvez caia ainda hoje e talvez ainda agora de manhã. Então, se você tem algum posto que você percebeu que baixou o preço, vai lá e abastece. Porque também eu dei uma olhada vindo para cá que os postos não reduziram o preço. A grande maioria mantém o preço com a gasolina e o diesel no valor para cima, como se a tributação estivesse incidindo. Então, abra bem o olho. E o interessante, Denia, é que quando o governo anunciou na semana passada esse reajuste, já no outro dia, 6 horas da manhã, os postos já estavam com os preços lá em cima. Ah, mas isso sempre, né? Eu peguei muito no pé aqui do sindicato dos distribuidores de combustíveis, dos revendedores, ficaram de vir me fazer uma visita aqui, eu fui viajar, estou na busca de um argumento que me demonstre que não tem malandragem, que não tem um, aspas, cartel na forma de agir dos proprietários dos postos que revendem combustíveis. Olha, eu vou te dizer uma coisa, vou te contar. 7 horas e 8 minutos. E essa questão da gasolina serviu demais para aumentar a rejeição política do Temer. Mark. Exatamente, Gildenia. Segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos, a popularidade de Michel Temer não para de cair. Agora o nível de reprovação subiu de 94%, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto. A pesquisa foi realizada na primeira quinzena de julho, antes mesmo do anúncio, né, do aumento dos combustíveis. Então aumentou mais ainda. Pode esperar que... batido perto dos 100, hein? No mês passado, o índice de rejeição era de 93%. O Instituto de Pesquisa ainda avaliou a popularidade de políticos e personalidades. Sérgio Moro é o campeão de aprovação com 64%, seguido pelo apresentador Luciano Huck com 45%. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, é o terceiro colocado com 44%. O ex-presidente Lula aparece em quarto lugar com 29% de popularidade. Entre os mais rejeitados, depois de Temer, aparece o ex-deputado Eduardo Cunha com 93% e o senador Aécio Neves com 90%. Na quarta posição, entre os mais impopulares, estão empatados o senador Renan Calheiros e a ex-presidente Dilma Rousseff com 80% de rejeição cada um. Bom, é o seguinte, por que o Temer tem uma rejeição desse tamanho? Porque todo mundo que apoia o PT e esses partidos satélites são contra o Temer. E todo mundo que quer uma nova política é contra o Temer. Então o Temer tem 90 e tantos % de rejeição. E por que o Lula, que representa tudo o que de ruim tem na política brasileira, ainda assim conta com 29% de admiradores? Porque tem o apoio seletivo. Por que Temer é rejeitado por todo mundo? Porque quem rejeita o Lula, rejeita o Temer. Quem rejeita o Eduardo Cunha, rejeita o Lula e rejeita o Temer. Quem rejeita o Aécio, rejeita o Aécio, o Temer, o Eduardo Cunha e o Lula. Agora o Lula não. Esse é insensado para 1/3 da população. E o Lula é o grande responsável pela existência de Michel Temer na nossa vida. Esse é o legado maior de Luiz Inácio Lula da Silva. A chapa Dilma Temer. A muito ruim e o pior ainda. 7 horas e 11 minutos. Só que o Temer diz que não se abate. Diz que tá firme na paçoca. Né, Fran? Nada parece abalar, não, o presidente Michel Temer. Ele afirmou ontem que não se abate com as dificuldades que o governo vem enfrentando, não. A afirmação aconteceu durante a posse do novo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Para Temer, a crise vitaliza ele todos os dias. Que as pessoas acham que nós podemos ficar combalidos, constrangidos, inadequados, perturbados, com dificuldade. E ao contrário, esses desafios nos vitalizam.
Sá Leitão é o terceiro titular da pasta da cultura desde que Temer assumiu o poder. Antes dele, o ministério estava sendo administrado interinamente, após a renúncia de Roberto Freire, que pediu demissão depois do envolvimento de Temer na delação da JBS. Mas será que é assim mesmo, Denis? Será que ele tem toda essa segurança aí que ele afirma ter? Ele tem, sabe por quê? Porque já está resolvido politicamente o processo de votação da denúncia contra ele na Câmara Federal. Nós anunciamos aqui, antes mesmo do Procurador-Geral da República apresentar a denúncia contra o presidente Michel Temer, que ele iria tirar de letra. Temer construiu um apoio parlamentar, boa parte pela questão de você ir lá e comprar mesmo o apoio na cara dura, como a prática política no Brasil acontece. Então ele fica lá olhando o circo pegar fogo. O discurso, o pior de tudo, Fran, é que não é só da boca para fora. É verdade mesmo. Ele olha a crise e diz assim, dessa eu livrei. Vamos esperar a próxima. O presidente Michel Temer é o seguinte, pelo menos uma vantagem ele tem em relação à presidente Dilma Rousseff. A gente consegue entender tudo o que ele fala. Você viu os adjetivos que ele usou ali, Mark? Exato. Dá para entender o que o Temer fala. Para não dizer que não tem virtude em relação à antecessora, pelo menos a língua portuguesa padrão a gente consegue compreender. 7h13. E ele quer diminuir aí os gastos com funcionalismo público. Conta pra gente, Marcos. Pelo menos uma notícia boa, né? Os servidores que optarem por jornada reduzida de trabalho com corte proporcional nos salários poderão ter um emprego na iniciativa privada. Só será proibido exercer função na mesma área de atuação. A medida provisória também prevê licenciamento sem remuneração. O funcionário poderá ficar 3 anos consecutivos afastados, prorrogáveis por mais 3 e sem direito à interrupção. Na verdade, o que o governo quer, Denian, é que esse funcionário que já tem a intenção de sair do serviço público vá e não volte mais. É isso aí. 7h14. Eu quero chamar a atenção agora para uma notícia que está em discussão na Câmara de Vereadores de Curitiba. Trata de um tema da maior relevância, embora os vereadores estejam fora de suas bitolas. Mas eu vou pedir a sua atenção, dá uma subidinha no som do rádio. A Fran vai falar pra gente de um debate na Câmara de Vereadores para discutir a implantação da lei Escola Sem Partido em Curitiba. Diga, Fran. São 3 vereadores que propõem essa questão. Os vereadores Thiago Ferro, do PSDB, o Osias Moraes, do PRB e o Ezequias Barros, do PRP. Eles protocolaram no último dia 11 o projeto de lei que pretende adotar medidas para prevenir o que eles chamam de prática de doutrinação política e ideológica. O vereador Thiago Ferro, do PSDB, acredita que cabe aos pais ensinar assuntos mais polêmicos e não à escola. Ele fala da oportunidade que as escolas podem ter aqui em Curitiba de exercer a sua função principal, que é o ensino das matérias como leitura, matemática, biologia, e separando a parte de educação que cabe aos pais, como a parte de religião, a parte política, ideológica. Para o vereador, os educadores do país estão influenciando politicamente alunos dentro das salas de aula. A história do nosso Brasil, dentro das nossas escolas, estavam sendo levadas de maneira deturpada para influenciar. Inclusive, muitos professores, infelizmente, incentivando, por exemplo, alunos a participarem de passeatas, de manifestações político-partidárias, enquanto o ambiente da escola precisa ser um ambiente neutro, precisa ser um ambiente preservado. Thiago Ferro entende que escola não é lugar de discutir religião. Não entendo que escola é lugar de se discutir religião. A religião dentro da escola, ela precisa ser discutida de maneira apenas como história, e não um aprofundamento, um ensinamento, uma doutrinação das crianças dentro de sala de aula. Mas há controvérsias, viu? A psicopedagoga e presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, Esther Cristina Pereira, discorda do vereador. Para ela, a escola precisa fazer, sim, o papel de discutir temas como política e religião,
sem prejudicar o ensino? Eu acho que a escola ela tem maturidade para saber até onde ela pode ir, até onde ela pode conversar sobre a política. Porque até na lei diz, né, a escola, o papel da escola é aprender a ler, aprender a fazer continha, aprender a escrever. E eu acredito realmente nisso. E se a escola fizer bem esse papel, automaticamente ela vai ter um aluno mais crítico, mais consciente, e aí a questão de discussão de política, discussão de gênero, discussão de cor, discussão de qualquer tipo de discussão vai acontecer dentro da escola. Por quê? Porque é um espaço social que esse ser humano convive. A educadora criticou a proposta dos vereadores. Eu acho que a lei não precisa existir, eu acho que os vereadores têm coisa mais importante para fazer do que ficar legislando dentro das escolas. Eles não vivem a escola, eles não sabem o que é uma escola para ficar falando e legislando. Mas cada um tem seu pensamento e eu acho que a escola vai, se acaso essa lei passar, que eu acredito que ela nem passe, mas se acaso ela passar, acho que a escola vai ter maturidade para lidar com mais essa legislação, né? Porque a gente está cheio de legislação já dentro da escola, né? O projeto ainda precisa passar pela Procuradoria de Justiça da Câmara e depois segue para comissões temáticas do Legislativo, para então ser apreciado no plenário da Casa, Denia Couto. Bom, é o seguinte, em primeiro lugar, não cabe à Câmara de Vereadores de Curitiba e de município nenhum discutir as diretrizes e bases da educação brasileira. Se o tema escola sem partido incomoda esses parlamentares, o Tiago Ferro, do PSDB, o Osias Moraes, do PRB e o Ezequias Barros, do PRP, eu sugiro que no ano que vem os três concorram à deputação federal ou ao Senado e uma vez no Congresso Nacional, se eles tiverem força política para esse debate, eles se apresentem. Isso aqui não é assunto de lei municipal. Isso daqui é de uma primariedade fantástica. O que demonstra que o Tiago Ferro, o Osias Moraes e o Ezequias Barros são completamente desqualificados para estarem na Câmara de Vereadores. Eles sequer sabem a competência de atuação de um parlamentar municipal. Isso daqui é primário. Não cabe a eles. É uma vergonha. Os senhores Tiago Ferro, Osias Moraes e Ezequias Barros acabaram de pagar um mico em rede estadual no jornal Líder de Audiência no Paraná, demonstrando não conhecerem a repartição de competências do que lhes cabe. Ponto primeiro. Agora o mérito. Há sim doutrinação ideológica dentro das escolas. Há doutrinação ideológica. Professores irresponsáveis que tentam levar, principalmente no ensino médio, tentam formar militantes partidários daquela sigla que lhes agrada. Isso acontece. Ocorre que eu prefiro a liberdade de cátedra a você criar uma lei que tire do professor a plena liberdade de ensinar. Se há doutrinação ideológica, os pais responsáveis e principalmente os próprios alunos devem meter a boca no trombone. Você vai combater a doutrinação ideológica não pela lei, mas pela prática. Mas que tem professor no ensino médio e em faculdade. Ô Mark, você que já está aí do meio para o fim da sua segunda graduação, não tem professor que fica fazendo doutrinação ideológica na cabeça de aluno? É o que mais tem. Então, é o que mais tem. Se tem, que se tome providências contra esse tipo de atuação. 7h20. Tem ouvintes aí, Mark? Tem vários ouvintes participando aqui da nossa programação e sobre esse assunto do Escola Sem Partido, o Alfredo participa aqui conosco, dizendo que ele concorda com o projeto dos 3 vereadores, que ele acha que essa pedagoga que foi ouvida está defendendo uma bandeira ideológica. Claro que tá. Ele, no mérito, como é que é o nome do nosso ouvinte, o Mark? Alfredo Og do Capão Raso. O Alfredo tem razão. Ele se incomoda, como eu me incomodo, com professores que vão doutrinar a cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos.
Claro que a gente não gosta. E ficou muito claro, de fato, esse rancinho ideológico da pedagoga. Também me dei conta disso. Mas eu prefiro ainda assim uma escola livre do que uma escola com a rédea de uma lei para calar a boca dos bons professores. O Adriano Meyer também participa sobre esse assunto. Ele diz que já está incomodado, por exemplo, porque a filha dele, de 5 anos, vive falando mal do prefeito, algo que ouve constantemente na escola. O que o ouvinte passa aqui, ele faz um texto grandão aqui, mas diz que acha que o sindicato dos professores municipais está influenciando os professores e a filha dele está repassando isso em casa e que ele não é nem a favor nem contra o prefeito, mas que ele está incomodado com o que ela está aprendendo em sala de aula. Agora, que bom que a filha desse ouvinte fala em casa e ele pode reagir. Sabe o que o pai tem que fazer? Tem que bater na porta da Secretaria de Educação. Vai lá, leva o nome do professor, constranja, não permita que o seu filho sofra doutrinação ideológica. Reaja, porque se deixar na mão do sindicato, eu não tenho nenhuma dúvida, o sindicato vai fazer lavagem cerebral. O Júnior Lopes de Colombo também participa conosco, diz que ele acompanha os filhos na escola e reclama muito por causa dessa questão. Também tem a ouvinte que não colocou o nome, final telefone 5384, diz que ele é a favor do ensino de sistema político e administração pública da forma imparcial. O problema hoje é que falta conhecimento do sistema e falta opção de soluções para problemas, segundo a Luciana aqui, que mandou o nome agora. Sabe como que eu acho, e é assim que eu procedo como professor, você tem que dar ao estudante todas as linhas. Você tem que dizer, olha, tal fato, se analisado sob o prisma 1, acontece isso. Pelo prisma 2, acontece isso. Pelo prisma 3, isso. Pelo 4, isso. Aí você passa toda a informação e o sujeito, diante do arcabouço inteiro, ele mesmo forma a sua opinião. Mas a gente tem, lamentavelmente, professor que entra em sala de aula para doutrinar. Não para lecionar, não para abrir a cabeça ao conhecimento. Ele já vai predisposto a se aproveitar de uma posição hierárquica que ele tem, porque ele manda no aluno, e não é verdade dizer, não, o professor é um parceiro do aluno. É nada. No momento em que o professor faz chamada e dá nota, ele tem posição de hierarquia sobre o aluno. E aí os professores se aproveitam da posição, alguns, a minoria, felizmente, se aproveita dessa posição hierárquica para doutrinar o aluno. E se o aluno não escrever na prova aquilo que o professor quer ler, é 0. Eu, quando aluno, principalmente da 2ª graduação do curso de Direito, tinha uns professores que queriam fazer doutrinação ideológica. Sabe o que eu fazia, Marcos? Eu escrevia exatamente o que o professor queria ler. Para ganhar nota e pronto, né? Nota e um abraço. Acontece que, infelizmente, nós temos muitos alunos que compram a tese e depois saem reproduzindo por aí. Agora, esse exemplo aqui é bom, viu, Deninha? O Douglas de Cascavel, nossa sempre audiência grande na região oeste do estado, diz que na escola da irmã dele, de 12 anos, a professora fala que o Che Guevara é um herói, por exemplo. Então. E ele falou que vai pedir para ela gravar para tomar providências. Homofóbico, homicida, não tolerante a posição divergente, um homem nefasto, o tal do Che Guevara. Mas aí fizeram aquele filme da bicicleta, da motocicleta, não fizeram lá? Como é que é o nome do filme? Diários de Motocicleta. Diários de Motocicleta, mostrando o Che Guevara com a cara do Gael Garcia Bernal, que é o ator bonitinho latino-americano. E sorrindo, e virou dançando. Pop, né? Virou pop, aí beleza. E mais o professor fazendo doutrinação ideológica, daí vai embora. Vambora, gente. Primeiro intervalo e voltamos na sequência com mais notícias daqui a pouquinho. Fique mais notícias aqui na Jovem Pan, rádio número 1 do estado do Paraná. Você pode mandar sempre a sua participação, a sua opinião. Esse jornal só existe por sua causa. Então você manda pra cá o seu recado pelo WhatsApp 41 98504 5092. Ou você pode também nos assistir, aproveita, liga aí o teu Facebook e procura no RIC Mais PR, tudo junto. Tem a transmissão agora por vídeo, tá funcionando bem aí, né, Mário? Tá funcionando bem, ó, tem muita gente, hein, Denian? Só rapidinho aqui,
o Rômulo, o Riades aqui, nosso amigo aqui do Grupo RIC, a Leila, o Carlos Kochak, o Williams da Silva, o Emerson Luiz, o Rodrigo Mejolaro, o Ederson Luz, a Fran Vatrella, o Edson, o Isair, o Dani, a Marli, enfim, muita gente aqui pelo Facebook. Então você pode aproveitar também e assistir a gente aqui pelo seu Face e sobe o som do seu rádio, porque tem uma notícia importante agora que envolve a Lava Jato, Marcos. Exatamente, viu, Daniel? A força-tarefa da Lava Jato vai contar com um orçamento 3 vezes maior do que o previsto inicialmente pela Procuradoria-Geral da República. O Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, o montante de 1,6 milhões para a operação em 2018. O valor é superior aos 522 mil propostos pela PGR e atende ao orçamento solicitado pelos procuradores que cuidam do caso. A decisão de aumento aconteceu após questionamentos que a subprocuradora Raquel Dodge enviou ao procurador Rodrigo Janot na semana passada. Ainda a pedido dela, o Conselho aprovou o reajuste de 16% para os procuradores do Ministério Público Federal, o que deve elevar o teto do funcionalismo. O salário de um ministro do Supremo de hoje é de R$ 33 mil e com o reajuste subiria para 39 mil. A aprovação do reajuste depende do aval do Congresso Nacional e também do STF. O orçamento total do MPF é de 3,84 bilhões de reais. Raquel Dodge vai assumir o cargo de Procuradora-Geral da República a partir de setembro. Na verdade, Daniel, o bastidor disse o seguinte: a Raquel Dodge entrou lá e quis fazer uma mediazinha com a Lava Jato para não ter nenhuma dúvida que ela seria contra a operação. Enfim, ela chegou lá questionando o Janot, tem que dar mais dinheiro para o pessoal da Força Tarefa, operou o bastidor e conseguiu aí aumentar bastante. De 522 mil subiu para 1,6 milhões. É pouco dinheiro ainda. 1.600.000 dentro de um orçamento de 3 bilhões 840 milhões de reais. Vou repetir. O orçamento do Ministério Público Federal é de 3 bilhões 840 milhões de reais. Olha o tamanho do dinheiro. 3 bi 840. Disso tudo, para a Força Tarefa é 1.600.000. Uma Força Tarefa que recuperou já 1 bi. Você consegue entender que a gente às vezes pensa no número, é tanto número na cabeça da gente que a gente não para e reflete. Vamos refletir. O orçamento do Ministério Público é de 3 bi 840. O que de mais importante o Ministério Público Federal cumpre hoje no Brasil? Lava Jato. Qual é o dinheiro? 1 milhão e pouco. Num orçamento de 3 bi 840. Entendeu? Entendeu? Eles estão passando a mão na nossa bunda. De novo. E rapidinho aqui, só para o ouvinte ter uma ideia, faz o teste. A força-tarefa da Lava Jato está instalada bem no centro de Curitiba, ali na Marechal Deodoro, quase esquina com a rua Tibagi. Ali fica o prédio do Ministério Público Federal, mas os procuradores alugaram uma sala no prédio em frente. Eles vão ficar até bravos que nós contamos isso aqui, mas enfim, no prédio em frente. Mas faz o teste, passa 10 horas da noite lá tá e olha, aceso. Tudo aceso. Eles trabalham muito, saem de lá 2 horas da manhã às vezes. Então é esse dinheiro que está sendo investido para pagar, por exemplo, a diária quando viaja, para pagar a hora extra, enfim, para pagar o que tiver que ser pago ali para a operação desses caras que trabalham até 2 horas da manhã às vezes. A gente vê na televisão, Daniel, todo aquele cronograma, o PowerPoint que o Lula fica brabo, mas para fazer aquilo tem muita pesquisa, muito trabalho, muita investigação. E é esse dinheiro que está sendo aplicado para fazer essa investigação. O Lula fica brabo com o PowerPoint porque o PowerPoint é de uma clareza fantástica. Fantástica. Você coloca uma bola com o nome do chefe da organização criminosa no meio e um monte de flecha saindo da bola, todo mundo entende. Todo mundo entende. Por falar aí em tema da Lava Jato, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, deu uma martelada no Lula, Fran. Não teve jeito. Os 9 milhões de reais do ex-presidente Lula vão continuar bloqueados até que o caso do triplex seja julgado em Porto Alegre. O relator da Lava Jato, em segunda instância, desembargador João Pedro Gebran Neto, negou ontem o pedido da defesa de Lula. Mais cedo, o juiz Sérgio Moro também havia proibido a liberação do montante durante o julgamento da apelação. Além dos 9 milhões em planos de previdência privada, também foram bloqueados outros
906 mil reais de contas bancárias de Lula, além de 3 apartamentos, um terreno e 2 carros. A defesa de Lula não desiste, Denian. Claro que não. Você lembra, querido ouvinte e ouvinta, você aí do outro lado do rádio. Baixou a Dilma Rousseff? Isso, as nossas ouvintas e os nossos ouvintes. Aí do outro lado do rádio, quando saiu a notícia do bloqueio dos bens, qual foi o discurso do PT? Que ia faltar dinheiro para o Lula até para subsistência, que ele não tinha dinheiro nenhum? E que eu falei assim, para com essa mentira, que o PT estava mentindo. Mas não durou um dia. Se descobriu que esses 9 milhões foram depositados em 2 vezes. 2 aportes financeiros. Um deles de 7 milhões numa pancada só. 7 milhas numa pancada só de depósito em fundo previdenciário. De fato, está com problema de subsistência o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão do desembargador Gebran não surpreende. Para quem acha o juiz federal Sérgio Moro rigoroso, conhecerá o Gebran daqui em diante. Denian, e ele desenhou na decisão o porquê. Ele falou, ora, se o dinheiro tá em uma conta de aposentadoria, é porque o dinheiro tá guardado para o futuro. Então esse dinheiro não é para usar no dia a dia. Ninguém vai passar fome porque se ficou sem o dinheiro que tá guardado para o futuro, não é isso? Ele desenha isso na decisão com uma clareza impressionante. Muito bem, 7 horas e 36 minutos, 7h36, ainda no âmbito da Lava Jato, Mark, o MPF não gostou da decisão do juiz Sérgio Moro de absolvição da mulher do governador do Rio de Janeiro, do Sérgio Cabral, que é aquela Adriana Anselmo, uma mulher que gosta de esbanjar uma barbaridade. O Dr. Carlos Fernando dos Santos, por exemplo, diz que o Dr. Moro tem um coração muito generoso. Para quem fala mal do Moro, por exemplo, acha ele implacável, não viu os procuradores e o pessoal de Porto Alegre que vai fazer com essa gente. Ela era uma das investigadas na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com Moro, não havia provas da participação de Adriana no pagamento de vantagens indevidas a Sérgio Cabral e mais 4 pessoas em um contrato da Petrobras. Porém, os procuradores questionam a decisão e pedem a condenação da ex-primeira-dama. O recurso vai ser analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Essa medida do Moro, Denia, tem sido recorrente. Ele absolveu a Adriana Anselmo, que é a mulher, eu ia falar ex-mulher, mas é mulher ainda, do ex-governador Sérgio Cabral. Também absolveu a Cláudia Cruz, a jornalista Cláudia Cruz, que é mulher do Eduardo Cunha. Ele entende ali nas sentenças que elas não teriam como controlar de onde os maridos conseguiriam dinheiro, que elas acabam gastando porque o dinheiro era oferecido pelo marido. Mas o Ministério Público não concorda, recorreu da absolvição da Adriana Anselmo e também recorreu da absolvição da Cláudia Cruz. Lula, pelo mesmo sentido, teria a esposa Marisa Letícia absolvida pelo juiz Sérgio Moro, mas a dona Marisa Letícia lamentavelmente perdeu a vida aí, vítima de um AVC. 7 horas e 38 minutos. A mãe de todos os crimes é a corrupção. Mas tem um delito que é abjeto, nojento, que é a pedofilia. O estupro de vulnerável, toda e qualquer atuação no sentido de expor crianças e adolescentes. Teve uma operação no Paraná que o alvo foi justamente esse tipo de crime, né, Fran? Isso, 4 pessoas foram presas ontem no Paraná por envolvimento em crimes de pedofilia. Uma delas em Curitiba e outras 3 em Maringá. Entre os detidos estão servidores que usavam computadores públicos para armazenar e compartilhar imagens de pornografia infantil. A ação faz parte da ação Glasnost, que aconteceu em 14 estados do Brasil e cumpriu no total 72 mandados de busca e apreensão. O coordenador da operação, Flávio Sete, explica que um dos suspeitos foi preso em flagrante aqui no Paraná. Os indivíduos foram presos por posse de pornografia infantil e em um desses alvos, na cidade de Maringá, além de posse, no momento que os policiais chegaram, o indivíduo estava com o computador ligado, compartilhando pornografia infantil na internet. As investigações começaram em 2010, após a prisão de um estudante de medicina de Curitiba, suspeito de armazenar e compartilhar imagens de abusos de crianças e adolescentes. Então, vamos passar uma temporadinha aí no Chilindró.
E aí quem comete crime sexual tem que ser apartado, afastado dos outros criminosos. Senão vai dormir no braço do Janjão. 7h40, 7h40. Fazemos um intervalo e voltamos na sequência com mais notícias aqui no nosso jornal. Rick Mais Notícias. Aqui na Jovem Pan, Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Nós falamos também lá para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira e para o mundo inteiro pela internet. 7h43. Hoje tem volta às aulas na rede estadual de ensino, né, Fran? Isso, mais de 1 milhão de estudantes das 2.000 escolas da rede estadual voltam às aulas nesta quarta-feira. O recesso de julho termina após a semana pedagógica dos professores e funcionários e houve essa semana aí uma série de debates, entre eles a gestão escolar, conselho de classe, abandono escolar, mediação de conflitos, alimentação, enfim, o fato é que a partir de hoje o trânsito já começa a complicar em todas as regiões do estado por causa dessa volta às aulas. Ah, sem dúvida nenhuma. Vamos girar o Paraná, vamos agora até Cascavel. O Black Júnior está conosco com a notícia mais importante do momento. Black, bom dia. Bom dia, Denian, Fran, Mark, ouvintes do Rick Mais Notícias. Os cascavelenses devem lembrar desta história. A CPI que investigou a contratação de horas-máquina pela Secretaria de Agricultura no ano passado terminou com o arquivamento da denúncia. A alegação foi a falta de provas. Alguns relatórios que poderiam demonstrar como o controle do serviço era realizado simplesmente desapareceram. Entretanto, neste ano houve mudança. Uma licitação está sendo aberta em outros moldes. A prefeitura fará o pagamento por trecho e não mais por hora trabalhada. E hoje, quarta-feira, é comemorado o Dia dos Avós. Agora, será, Deninha, que eles têm muito o que comemorar? Da nossa parte, eu desejo um feliz Dia dos Avós e que, claro, eles possam viver com um pouco mais de dignidade nesse nosso Brasil. Black Júnior de Cascavel para o Rick Mais Notícias. Valeu, Black. Hoje é dia dos avós. Que saudade da minha avó Almerinda. Puxa vida. A minha avó é assim, ó, quer entender um pouco das coisas que eu tenho de princípio mesmo de vida, das coisas que eu falo aqui? Eu aprendi com a minha avó, Dona Almerinda, analfabeta funcional. Só sabia desenhar o nome. E lia soletrando palavra por palavra naquele extinto e antigo beabá. Pegava lá Foz do Iguaçu, para ler Iguaçu, ela lia Gaguagu, Guaguaçu, Iguaçu. Ela demorava 5 minutos para ler uma linha. Analfabeta. E ao mesmo tempo, a pessoa mais inteligente que eu tive o privilégio de conhecer. Saudade da minha avó. Tem vó viva, Mark? Tem a minha avó por parte de pai que tá viva. E impressionante, Denian. Ela tem 78 anos e não toma um remédio. Não toma remédio de pressão, não toma nada. Eu quero ter essa genética dela também, viu? Ô, coisa boa. Dona Eunice. Dona Eunice, um beijo pra Dona Eunice. Tem avós, Fran? Sim, Dona Helena e Dona Luísa. Estão vivíssimas. Ai, que coisa boa. A todas as avós ouvintes aqui da Jovem Pan, cuidem bem dos seus netinhos. Denian, tem um vídeo aqui perguntando se a Dona Almerinda era Colorado ou era Grêmio. Na minha família não tem Colorado. Na minha família é todo mundo azul. Tá certo. 7h47. Vamos agora até Ponta Grossa. Jéssica Santos, bom dia. Na verdade, André Bida. Ah, é o André, né? O André Isso. que tá aí. Puxa, chamei errado. André, bom dia. Olá, bom dia, Denian, bom dia, Fran, bom dia, Mark e aos ouvintes do Rick Mais Notícias. Hoje, logo no início do jornal, foi falado sobre a liminar da Justiça Federal do Distrito Federal, que pede a suspensão no aumento dos combustíveis, e os empresários e os representantes do setor produtivo aqui de Ponta Grossa já reagiram. O setor produtivo aqui de Ponta Grossa alega que a alta nos preços dos combustíveis afeta toda a cadeia produtiva, acarretando no aumento de preços em outros produtos como alimentos. E hoje é feriado aqui em Ponta Grossa para a celebração da tradicional festa da padroeira da cidade, Senhora Santana. Com isso, uma série de celebrações da Igreja Católica foi iniciada já no último domingo e se encerra hoje com uma procissão que sai da Igreja do Rosário e leva a imagem da padroeira aqui da cidade até a Catedral. A expectativa é que as comemorações hoje aqui na cidade reúnam aproximadamente 1.400 pessoas. André Bida, de Ponta Grossa para o Rick Mais Notícias. Valeu, André, direto de Ponta Grossa.
Vem cá, hein, Mark, e os nossos ouvintes? Olha só, vários deles participando aqui. O assunto do dia foi escola sem partido, viu, Denian? Foi. Muita gente participando sobre isso. Tem uma participação que eu separei aqui que eu achei interessante, é o Tiago Augusto, da Vila Guaíra, aqui em Curitiba. Ele diz que ele lembra que na época da escola dele, tinha um livro de história que tinha figuras lá, mostrando pessoas felizes com o comunismo e pessoas tristes com o capitalismo. Ele queria que você comentasse sobre esse fato. Na verdade, a construção da lição histórica sobre o comunismo e o nazismo ou fascismo, por exemplo, se dá em um seguinte problema. Quando se fala de nazismo e fascismo, você não tem a aura de um direito de igualdade, de que todos aqueles crimes horrendos aconteceram porque se queria o bem maior. Não se leva essa ideia a partir de uma visão nazista ou fascista. Mas o comunismo matou tanto ou mais do que o nazismo e o fascismo. Então a lição histórica, eu posso dizer por mim, eu fui doutrinado no colégio. Exato. No Rio Grande do Sul. Doutrinado. Fui mesmo. Olha só, pelos meus professores de história. O Rodrigo seguiu o teu exemplo aí, diz que ele foi no núcleo de educação recentemente e fez uma reclamação para que atitudes sejam tomadas em relação à doutrinação que a filha dele vem sofrendo na escola, segundo o Rodrigo. Também tem informações do trânsito aqui. Antes, Marca, da informação do trânsito, só para não deixar passar a questão do escola sem partido, vou dizer uma coisa. Ontem nós trouxemos a notícia aqui de que o prefeito Rafael Greca adora usar o Facebook, não é isso, Fran? Isso. Campeão mundial universal planetário do Facebook. É o Trump curitibano. Então você faz assim. Além da reclamação formal, que tem que ser feita, não pode ficar só no âmbito do Facebook. Tem que ir lá fazer a reclamação formal no núcleo de educação. Aproveita que o Greca usa o Facebook e manda uma mensagem para ele. E manda no aberto, para todo mundo ler. Publica na timeline lá do prefeito. E manda na mensagem fechada também. E publica no teu Face. E pede para todo mundo compartilhar. Faz a tua parte. Olha só, então vamos lá rapidinho, informação do trânsito. O José Donato mandou uma foto aqui, tudo parado na BR-277 entre o Jardim das Américas e o Jardim Botânico. Ele tá curtindo a PAN no trânsito ali caótico na chegada ali ao bairro Jardim Botânico na BR-277. Também tem informação aqui do ouvinte Fábio, ele que mostrou a Brasília Tiberê na foto aqui, com trânsito bem tranquilo nesta manhã de quarta-feira. Por falar em trânsito, e o motorista paranaense, hein, Fran? O Detran traçou um perfil do motorista paranaense, Denian. E olha, pasme, tem mais de 55 anos e a maior parte deles é imprudente no trânsito. Dos mais de 58 mil motoristas que se envolveram em acidentes nos últimos anos, aí quase 29 mil tinham mais de 55 anos. O estudo foi feito pelo Departamento de Trânsito e apontou que existem cerca de 5 milhões e meio de pessoas habilitadas no Paraná. Segundo o diretor-geral do Detran, Marcos Traade, o motorista paranaense tem experiência ao volante, mas toda essa confiança aí é prejudicial. Ele explica que apesar da idade, todos precisam ter sim paciência no trânsito. Mantenha a sua conduta com calma no trânsito, que haja uma condição de compartilhar os espaços com mais calma, as prioridades para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista. A condição de conduta mais ética no trânsito, ela tem que ser uma coisa individual. Então essa questão individual, nenhuma autoridade pública tem qualquer tipo de interferência nela. É uma questão de cidadania, é uma questão do comportamento individual de todos nós que estamos no trânsito. Nos últimos 5 anos, o trânsito paranaense ganhou cerca de 777 mil novos condutores. Nos últimos 2 anos, o número de mulheres no trânsito cresceu 4% e hoje nós representamos 35% do total de quase 2 milhões de motoristas. Condutores entre 25 e 44 anos aparecem com 23% do total. Já os jovens até 24 anos correspondem a 10% dos motoristas do estado. 7h52. RIC Mais Notícias. Esportes. Pietro de Lázari, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, amigos do RIC Mais Notícias. O técnico Marcelo Oliveira foi apresentado oficialmente pelo Curitiba. O novo comandante Coxa Branca pediu reforços e disse que o maior objetivo do Coxa é a Libertadores. O objetivo inicial nosso é sair ali daquela posição na tabela que
está incomodando um pouco nesse momento, né? Estamos a 2 pontos de baixo, mas estamos a 5 do G6, que seria a Libertadores. Eu acho que esse passa a ser um objetivo. Vamos conversar com os jogadores, determinar para onde estamos indo, o que nós queremos, né? Isso é muito importante. E a Libertadores passa a ser um objetivo maior. A estreia de Marcelo Oliveira será contra o Atlético Mineiro, domingo, às 4 da tarde, no Couto Pereira. E o Atlético Paranaense se prepara para o duelo contra o Grêmio, quinta, às 9h45 da noite, na Baixada, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Furacão precisa vencer por 4 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 5 ou mais gols, o Atlético avança de fase. O rubro-negro não vence há 11 jogos, contabilizando todas as competições. São 6 derrotas só no Campeonato Brasileiro. Situação muito complicada para o time do técnico Fabiano Soares. Eu acho que é um resultado avultado, mas temos que dar a cara. Vamos jogar nosso campo e temos que lutar e tentar reverter. Se somos capazes, não sei, temos que ganhar o jogo, como seja, não? Para voltar a tranquilidade à equipe, né? E o Grêmio, adversário do Atlético nesta quinta, além da vantagem de 4 gols, é o vice-líder do Brasileirão e não perde há 4 jogos, com 3 vitórias e 1 empate. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. Valeu, Pietro. 7h54 e os ouvintes, hein, Mark? Pra gente ir embora. Vários deles participando aqui da nossa programação, Daniel. Só registrar aqui que muitos mesmo participando aqui sobre o seu retorno aqui aos estúdios do Rick Mais Notícias. Daniel tá participando por telefone de Porto Alegre e tal. Eu pesquei um só aqui, só para dar como exemplo, mas as mensagens vão todas nesse sentido. É da Tati. Ela diz que esse jornal tem esse sucesso porque transmite a notícia de forma clara, objetiva e direta. E os ouvintes aqui dando parabéns pela sua volta, a Cláudia, o Wagner, o Ederson, o Fernando, enfim, muita gente também pelo WhatsApp, o Caio, enfim, muita gente, né? Não vou nem registrar mais. Um beijo grande pra todo mundo, muito, muito, muito obrigado pelo carinho e pela preferência aqui do nosso jornal na Jovem Pan. 7h55, Fran, vambora? Vambora, um beijo, até amanhã. Beijo, Mark, valeu. Valeu, até amanhã. Tá chegando ele. Meu, você já tava com saudade, né? Tava com saudade de ti também, seu Terribas. Cara... Tudo bem, meu? Tudo bem, hoje é dia da avó. É, da avó, Eu já queria te falar que eu nem conheci sua avó, mas eu tenho saudade do arroz doce dela que você fala, entendeu? Então, o arroz doce da minha avó. O arroz doce da sua avó. Arroz de leite. Arroz de leite. Arroz de leite. O grande segredo do arroz de leite da minha avó era jamais cozinhe o arroz na água. Cozinhe, se você precisar gastar 3 litros de leite para cozinhar 2 xícaras, faça. Mas o arroz de leite ele só vai ser bom quando o grão fica com o leite dentro dele, assim, sabe aquela coisa? Aí o docinho, e aí a canelinha em cima e aquele cheirinho do arroz doce. Beleza, gente. Então, bom, 7h56. Tá, eu também queria aproveitar e mandar um beijo pra minha avó. Você conheceu minha avó também. Tua avó, um doção. Um beijo, minha avó, pro meu avô, dia dos avós. Então a gente vai embora com uma música nada pra avó, entendeu? Hoje, que é uma música bem porrada. Pros netos. Pros netos. Então tá bom. Tá bom? Valeu, gente. Até amanhã.